Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Happycast, o podcast para empreendedoras que querem crescer com coragem, com leveza e com propósito. Eu sou Maria Albuquerque, sou empresária e empreendedora há mais de 20 anos, autora desse livro Venda com a Ciência da Felicidade, um best-seller, recomendo a leitura para você, e também sou treinadora de vendas e liderança e fundadora da mentoria Happy Club. E hoje eu estou com uma mulher muito especial, inclusive minha aluna querida, e preparei uma introdução para vocês. Hoje eu recebo Raquel Carneiro, jornalista formada pela PUC do Rio de Janeiro, que realizou o sonho de trabalhar em grandes emissoras como Manchete, Rede TV, Globo News, Sport TV e Record. Apaixonada por esportes, construiu uma carreira em um ambiente predominantemente masculino, enfrentando desafios e preconceitos ao longo do caminho. Mas foi justamente uma demissão que abriu espaço para uma grande transformação. Isso que eu quero saber. O que parecia um fim acabou se tornando o início de uma jornada empreendedora que deu origem ao Pipoca Brechó Infantil e, mais tarde, ao seu atual negócio voltado para o universo feminino. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso Happycast. Obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Estou feliz, mas eu estou meio apreensiva, assim, porque o normal seria eu estar aí entrevistando você, entendeu? Mas vamos lá, vamos conseguir. Vai ser fácil, você vai ver. Raquel, primeiro eu queria que você começasse contando pra gente como é que foi esse sonho seu de trabalhar com jornalismo e jornalismo esportivo. Eu sempre gostei de um desafio, né? E desde o terceiro período da faculdade, me colocaram, uma professora arrumou um estágio para mim numa agência de esporte. E aí eu ia para a CBF, no meio de um monte de homens, quase todo dia, para escrever para um jornal de São Paulo. E foi aí que tudo começou. E aí, nessas entrevistas que eu fazia, e CBF, eu me guiava assim, pelo Tino Marcos. Tino Marcos era meu ídolo, sabe? Sempre era a sua inspiração, né? Minha inspiração. Ele soube disso. Aí ele até comentou na época, nossa, mas eu tô velho, né? E eu gostava de tudo que ele fazia. Eu gostava... Eu fui nadadora. Eu fiz nado sincronizado. Nada é por acaso. Olha, preste atenção nas deuscidências. Nada é por acaso. É isso. Então, o mundo esportivo sempre esteve presente na minha vida. E na minha casa também. E aí... É isso, desde a escola eu já sabia, eu quero ser repórter, eu quero ser do esporte. E as coisas foram acontecendo. Falo mais ou você... Fala, não, o que eu queria, aproveitando esse gancho, assim, quando você era adolescente, então você já gostava de esporte, você vê que as coisas vão se conectando, né? Jornalismo. Mas você imaginava que você ia chegar nessas emissoras, Raquel? Então, na verdade, a gente sempre sonha com a maior, né? E a gente vai seguindo uns caminhos que vão aparecendo. Eu, no 7º período da faculdade, eu já estava empregada na Manchete, como editora de texto do Jornal de Esportes da Manchete, entendeu? E aí eu falava, é daqui, é isso que eu quero. Não ser editora de texto, eu queria ser repórter, eu queria estar à frente da câmera, dos lugares. Quantas vezes, assim, um jogo do Brasil, eu falei, obrigada, Senhor, porque eu tô aqui, sabe? Aquele estádio lotado e eu... Curtindo aquele momento de verdade, Sim, né? eu me lembro muito desse dia, o jogo nem era no Rio, acho que era em São Paulo, e eu agradeci muito, falei, meu Deus, obrigada. E quando eu ia para a Granja Comari fazer seleção brasileira, era a mesma coisa. É claro que, assim, enquanto mulher, eu preferi fazer um esporte amador. Cobrir esporte amador, para mim, era mais fácil. Natação, me senti em casa, eu gosto do cheiro de cloro, sabe? Que barato isso, Raquel. Eu adoro chegar naquele ambiente, aquele cheiro que as pessoas acham ruim, para mim é um cheiro, assim... Familiar, né? Familiar, isso. Agora, Raquel, quando você fala, é uma profissão completamente diferente, né? Para mim, é uma coisa nova pra caramba. Quando você fala, o que mais te encantava? Quando você observa, isso que você está trazendo, essa presença de você olhar e falar, gente, eu tô realizando, né? Tô vivendo de verdade. Ai, gente, o que eu vou dizer? Eu queria isso. Eu sou leonina, eu acho que eu gosto de aparecer, sabe? Pronto, falei. Pronto, admiti. Eu não queria ficar atrás das câmeras, eu queria ficar na frente das câmeras. E gosto de pessoas. Eu gostava de estar ali no meio das pessoas e falar bastante, ouvir, e estar no meio dos atletas. Eu sei o que eles passam para chegar ali, sabe? Aquele treino pesado, aquele para chegar ali. E às vezes se dá mal, assim, sabe? É um sentimento que você tem vontade de chorar com eles e tem vontade de comemorar com eles também.
É um bastidor que você conhecia, né, É um Raquel? bastidor que eu conhecia. O futebol, eu sabia que, mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, no Brasil a gente respira o futebol. Então o esporte amador fica meio de lado. Então, se você não entra no futebol, você quase não tem valor, entendeu? Mas o futebol até hoje é para os homens. Eu vejo hoje as mulheres entrando e bem, as repórteres estão preparadas. Na minha época não estavam, entendeu? Hoje eu tenho orgulho delas, sabe? Eu acho que eu participei um pouquinho desse caminho. Eu vivi uma época que a gente entrava no vestiário, todo mundo pelado atrás, a gente tinha que ficar se escondendo. Eu ia para o cinegrafista, vê se tem alguém pelado, vê se tem alguém pelado, para entrar depois no vestiário. Aí primeiro o técnico ficava numa antessala, assim, que a gente entrevistava antes, enquanto eles tomavam banho. Mas já aconteceu de você ter que fazer entrevista com cara de toalha ou cara na banheira de gelo. E aí, senão eu perdi aquele momento. E eu tinha que ir, eu ia meio com vergonha, eu era mais nova, entendeu? E isso tudo foi mudando ao longo do tempo. Agora tem a sala de imprensa, que as pessoas, o jornalista raiz não gosta disso, porque eles já são preparados porque eles vão dizer. Você pegava na emoção, né, Raquel? Isso, entendeu? E era duro. Eu acho que eu vivi uma época também que é isso, a mulher não era muito aceita ali no futebol ainda. Eu sinto que até hoje, é o que você falou, já melhorou, mas até hoje as ainda... narradoras estão sofrendo, elas estão querendo se colocar, mas eu sinto que ainda não estão à vontade, sabe? Não deixam ela estar à vontade. Elas têm que provar que são melhores que os homens sempre, 3 vezes mais, para poder estar ali. Agora, você que já passou por tantas emissoras importantes, né? Qual foi o momento mais marcante nessa fase da tua vida? Eu era da Globo News, editora de texto, de geral. Lá eu fazia geral, fazia esporte. Fim de semana, geralmente, fazia aqueles gols. Mas foi quando eu consegui virar repórter do Sport TV. Eu era emprestada. Aí ficava 3 meses, aí voltava. Aí voltava para lá de novo, fazia mais 2 meses. E eu gostava daquilo. Só que na hora da contratação, eu acho que tinham muitas mulheres na redação e eles preferiam sempre dar lugar ao homem. Entendeu? Acho que eu passei por isso. Não podia ter mais mulher do que homem. Entendeu? E talvez eu estivesse ali naquela fase ruim. Hoje eu acho que seria diferente. Entendeu? Hoje as mulheres estão entrando com conhecimento de causa, assim, entendeu? Elas estão participando, elas estão acompanhando. E aquele início foi mais difícil. E eu ia te perguntar exatamente isso. Quais foram os seus maiores desafios nessa profissão tão masculina e que você realmente viveu esse processo? Exatamente isso. Assim, imagina eu com, sei lá quantos anos eu tinha, 18 anos, indo novinha, pra CBF, né? Muito nova, com aquele pessoal cascudo, principalmente de rádio. E era um monte de homem, só tinha eu de mulher mesmo, sabe? Aí quando tinha os eventos, eu ficava sempre preocupada. Falei, meu Deus, mas eu não tenho mulher. Mas eu tinha que ir, né? A gente aprende. Você poderia, preste atenção você que está assistindo, você poderia desistir, você poderia jogar toalha. Então é importante a gente validar isso também, porque quando a gente está atravessando, já acha, eu tenho que ir, mais ou menos. Você poderia não ir e perder oportunidades e abrir mão de algumas coisas. Então é importante a gente entender. E com medo, você pegou na mão do medo e foi, né? Eu acho que a gente está na vida para aprender, para fazer coisas diferentes, de desafiar a gente mesmo, entendeu? E era uma coisa que eu queria. E se tinha que passar por ali, era um processo. É um processo e tudo que a gente faz, a gente aprende. Pode ser uma coisa que a gente não goste, mas a gente vai aprender. Por que está passando por ali? Tem um motivo. E tem coisas boas e coisas ruins, mas a gente tira um pouco disso. Se você me perguntar hoje, falando de jornalismo, você faria jornalismo de novo? Não faria. Eu não faria. Hoje eu me vejo completamente empreendedora e eu acho que me prepararia melhor para isso. Mas sabendo que o jornalismo me deu essa cancha toda de poder falar em público, de conhecer pessoas, de lidar com gente de vários tipos, entendeu? Então teve a sua importância na minha trajetória. E eu gosto muito de trazer isso, até falei isso num episódio com a Karina Bruno, sobre o nosso repertório. Você só é você hoje porque você atravessou por essa história. Talvez se você tivesse vindo de uma faculdade de administração, é outra Raquel, né? E tá tudo bem, a gente só fala que são pessoas diferentes e que você naquele momento fez aquela escolha, né? E que bom que hoje, com 50 anos, eu posso mudar isso, entendeu? Talvez lá, quando eu era mais nova, eu falei, poxa, eu vou mudar uma faculdade no meio. Não vou. Hoje, eu, com 50 anos, eu falei assim, claro que eu vou. Se não é isso que eu quero, eu vou mudar.
Mas eu não me arrependo, porque a gente não deve se arrepender daquilo que a gente fez. A trajetória toda. Eu não teria casado, não teria tido filhos se eu não tivesse no jornalismo, entendeu? As coisas vão acontecendo. Quando você entrevista um ídolo, olha só, poucas pessoas conseguem chegar perto de um ídolo. Quantas vezes eu cheguei perto do Zico, gente, entendeu? E do Pelé, e desses jogadores todos, do Romário. Você, na verdade, você representava multidões, né? Que queriam estar ali e, de repente, era você. Eu era feliz fazendo isso, entendeu? Mas hoje, eu estou em outro mundo. Mas a gente chega lá na nossa conversa. Isso. É importante a gente parar isso que a gente está falando aqui. Você estava vivendo uma profissão que muitas pessoas almejam, de repente fizeram a escolha ao contrário da sua. Poxa, eu queria ter feito jornalismo, fiz outra coisa, enfim, né? Como que você recebeu essa demissão? Quantas pessoas também passam por isso? Como é que foi isso para você? Então, na verdade, não sei se pode falar emissora, eu era da Globo News, eu era editora de texto de geral. Aí uma amiga minha estava saindo, me perguntaram se eu queria fazer política. E é uma coisa, tensa, e eu não tinha o conhecimento necessário para a política. Entendeu? Eu fazia mais Rio de Janeiro, São Paulo, esporte, são coisas que eu domino. E eu fui entrar numa coisa que eu não dominava. E no jornalismo, muitas vezes você não tem ajuda, não. É um passando por cima do outro. É uma coisa triste de falar, mas é isso. E não tinha ninguém para me dar a mão, sabe? E desde que eu estava ali, eu falava assim, gente, mas eu quero empreender, eu quero ter uma loja, o que eu posso fazer? Uma franquia? E eu ficava pesquisando nos horários vagos lá no computador. Aquilo que te chamava, né? Era outra que me chamava. Porque eu trabalhava Natal, Ano Novo, feriado, fim de semana. Eu perdi eventos dos meus filhos. Eu me lembro até hoje, meu filho foi fazer uma apresentação de judô, nada de judô, capoeira, no meio de uma praça. Ele foi chamado com criança, ele tinha uns 3 anos, os meninos tinham 5, 6. Eu perdi isso, porque era no meio da tarde. Aí quem foi a babá das crianças. Aí ela contou com emoção como foi, que foram tirar foto com ele, elogiar. Eu não estava lá. Isso aí me prendeu, sabe? Foi um marco, né, Raquel? Foi um isso marco fica também. Mesmo. Falei, cara, eu não quero mais isso. Aí saí no Ano Novo, todo mundo comemorando, todo mundo convidando. Aí 3 da manhã eu estou na redação, editando a matéria de quem esteve lá, do repórter que esteve lá. Então, a edição nunca foi uma coisa boa para mim, eu nunca gostei. E era onde eu estava ali naquele momento, entendeu? E aí aconteceu. Foram 2 no mesmo dia, que jornalismo tem isso, você tem umas barcas, como a gente fala, né? E que saem várias pessoas. As pessoas não duram muito tempo no mesmo lugar, é difícil. E eu saí. E eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a procurar assessoria de imprensa, para não ter que trabalhar no feriado, no fim de semana, para eu poder acompanhar. Só que eu caí num problema. Eu não tinha experiência nessa área, eu sempre trabalhei em TV. E eu estava tentando engravidar também, eu fiz vários tratamentos. Você ainda não tinha filhos nessa época? Não tinha filhos. Eu tentando engravidar. Eu até vou me lembrar se eu tinha... Tinha filho sim, Maria, porque eu passei 2 vezes pela Globo News. A segunda vez eu saí, fui para a Record, tive filho, voltei. Entendi. Isso aí, eu tinha filho com eles pequenos, foi isso, 5 anos de idade. E aí eu procurando, mas não aparecia porque realmente eu era de TV. Você não tinha aquele histórico, né? Não tinha. E aí me convidaram, foi assim, você não quer ver um brechó? Vamos conhecer o mundo dos brechós infantis? Você não quer ser minha sócia? Tem uma amiga que está vendendo. Aí ela me levou a vários brechós infantis, eu conheci um pouquinho desse mundo. Eu até então confesso que tinha preconceito. Olha que legal, importante a gente falar isso. Porque falavam, olha, esse brechó é ótimo para comprar coisa de criança. Aí eu falava, para criança, não, para os meus filhos eu não vou comprar. Só que nessa meu passeio aí, que ela foi me apresentando os brechós, eu comprei coisa para os meus filhos, entendeu? E eu vi que não tinha nada demais. E que eu estava economizando, gente. Entendeu? E que eu podia comprar uma coisa boa, que não precisava ser igual de todo mundo. Olha que coisa maravilhosa. E foi assim. Compramos, então. Usei o meu dinheiro da rescisão, uma parte, óbvio, e comprei. Fui sócia com ela. Só que essa sociedade não deu certo. Ela era uma pessoa bem difícil, eu também não vou falar que eu sou uma pessoa fácil. Exato, entendeu? exato. A gente tem que fazer uma meia-culpa da situação.
E não deu certo. Mas foi eu digo que tudo na vida tem um porquê, né? Foi talvez isso que te fez trazer e entrar para esse mundo que você queria. Foi isso. Sua demissão, então, digamos assim, que foi um presente disfarçado. Naquele momento dolorido. Eu já estava infeliz, mas eu não tinha coragem de sair. Entendeu? Às vezes você é obrigada a sair. Eu fico achando até que eu provoquei essa demissão. Raquel, sabe? tão importante a gente falar isso, porque quem está nos ouvindo pode estar vivendo esse momento, ou insatisfeita, no fundo torce por uma demissão, mas tem medo, ou acabou de acontecer uma demissão, e entender que isso pode ser uma grande virada, né? Sempre. Com 40, com 50, com 60, a vida. Enquanto a gente estiver viva, a gente tem o direito de escolher outros caminhos, outros propósitos. Eu nunca pensei que eu fosse ter um brechó. Eu já estou aí há 10 anos com brechó, há 12 anos, eu nem sei direito. E comecei com infantil, eu achei que... Então, aí 6 meses que durou a sociedade, eu falei, eu vou criar o meu brechó. E procurei ponto, sozinha. E aí, num churrasco no meu prédio, uma pessoa se sentou ao meu lado e falou, poxa, eu estou me desfazendo de uma loja infantil, eu tenho meus móveis todos, você não quer comprar? Eu arrumo até frete para levar para você. E foi assim. Até hoje eu não me lembro dessa pessoa, não sei quem era. Mas houve aquele contato ali naquele momento e eu falei, claro que eu quero. E foi ali. E isso tinha uma amiga da escola que nem era muito próxima, mas ela estava indo morar nos Estados Unidos e queria também se desfazer das coisas dos filhos. E eu fui até a Barra pegar. Ela começou um negócio que ela tinha muita coisa para se desfazer. Acho que eram Foi sua primeira cliente, a primeira cliente que a gente nunca esquece. A primeira fornecedora, entendeu? A primeira fornecedora. Hoje a gente nem se fala, mas eu acho que se a gente se encontrar, a gente vai se falar e eu vou poder agradecer ela mais uma vez. Porque ela fez o meu brechó acontecer também. Entendeu? Várias pessoas. Mas é isso, né, Raquel? Você vê como o universo vai ajudando e traz ela para fornecer. De repente, coloca do teu lado uma pessoa que também, você também ajudou ela, estava querendo se desfazer de imóveis, né? E o Pipoca Brechó, como surgiu o nome? Eu chamava minha filha de Pipoca. E minha vizinha de porta, que hoje também não está mais aqui, está em São Paulo, mora em São Paulo. Ela me ajudou a fazer a arte. Ela não me cobrou nada pela arte. Ela também não sabia, também estava ali começando. Ela, por que você não põe Pipoca Brechó infantil, então? Eu falei, é claro, faz todo sentido. Faz todo sentido. É um nome seu, autêntico, né? Isso. E ainda era voltado para criança. Eu pegava aqueles amigos todos dos meus filhos, as saídas das escolas. Eu vendia bastante naquele lugar, até que o lugar ficou pequeno para mim. O lugar ficou pequeno. Sobrevivi à pandemia ali. A galeria estava fechada numa galeria pequena. E eu ia atender... Tem uma outra coisa. Meu pai morreu na primeira semana da pandemia. Não foi de Covid, foi de câncer. E eu falava assim, cara, eu já perdi uma pessoa. Eu vou à luta, porque eu não vou desistir do brechó. Aí a gente ficava cheio de máscara, eu atendia portas fechadas. E cara, que fase, né, Raquel? Pegou todo mundo desprevenido, muita grávida, gente. Ainda não tinha esse negócio tão fácil de delivery. E muitas grávidas indo atrás de roupa de tudo, e de banheira, e eu tinha... Utensílios, né? E eu vou te dizer que muita gente me ajudou também nisso, porque eles viam a situação e levavam para mim na porta para eu vender. Então, foi uma fase, assim, diferente. E aí me deram metade de desconto no aluguel, onde eu estava, e eu comecei a fazer... Arrumei motoqueiro nessa época, uma outra cliente me indicou o motoqueiro dela, e aí eu comecei a fazer entrega também. E é o que eu falo, Raquel, a diferença, eu trago muito isso em treinamento, né? A diferença de insistência e persistência. Insistência é você insistir, talvez, em manter aberto, em atender da mesma forma que você atendia. Não, você vai ter que se adaptar. Você foi persistente. Bom, tá fechado. Eu conheço brechós que fecharam na pandemia, mas eu não fechei. Eu fiz de outra maneira. Isso, com criatividade, com inteligência. Falei, poxa, eu perdi meu pai, vou ficar aqui em casa, meu negócio fechado, vou viver de quê? As pessoas em volta começam a pedir ajuda pra gente. Com certeza, você estava ajudando também tantas mulheres, E né? aí, a minha faxineira, na época, ela só ia uma vez por mês, alguma coisa assim, e ela me pediu ajuda. Eu falei, você tem coragem de trabalhar agora na pandemia? Ela tem. E ela foi me ajudar, ela se transformou em vendedora junto comigo, entendeu? Ela ficou 5 anos comigo nessa trajetória.
Então, você vai recebendo ajuda de outros lugares e fazendo ali aquelas conexões que você nem esperava. E eu digo que é você estar aberta, né, Raquel? Eu acho que isso é muito importante. Agora, você acha que a maternidade mudou um pouquinho dessa tua visão de empreender, de sucesso? Sem Como é que foi dúvida, isso? desde aquela história dos feriados e fins de semana. Mas era meio um sonho meu, porque eu trabalho feriado, fim de semana. Com isso do que eu mesmo ia te jeito, corrigir. Do mesmo jeito. Você que quer empreender, não caia nesse conto, porque é isso, né? É isso. A diferença é que eu não tenho um chefe. É. Que isso também eu cheguei à conclusão que eu não consigo ter chefe. Não consigo. E eu demorei. Não significa que você trabalha menos, né, Raquel? Significa que você, de repente, coordena teus horários. De jeito nenhum. Mas receber ordens é uma coisa complicada para mim. Aí talvez seja a história de leão, entendeu? Mas perfil comportamental. Isso aí. É isso, dominante. Quem entende, fica aí para um outro momento a gente falar sobre isso. Mas aprendi perfil. Isso com você. Isso. Todo mundo que passa pela nossa vida, a gente aprende alguma coisa. Com você foram várias coisas, óbvio, né? Mas isso aí eu acho que foi na primeira aula nossa. Isso. Da mentoria, a gente fez o testezinho e deu o dominante. Mas, enfim, aí falando das crianças, então as crianças só se vestiram de brechó. Dos 5 anos até os 13 anos, era só brechó. Olha quanto eu economizei, gente. Economizei, eram os mais bem vestidos também. E fazia parte, e eu levava isso para as escolas também, entendeu? Para os amiguinhos. E as mães compartilhavam. As pessoas na pandemia também foram lá comprar. Você está entendendo? Foi uma grande conexão. E, Raquel, isso que você está trazendo, como é até um dos pilares do meu método da paixão, né? Do rap, o P de paixão. Você gostar do que você faz, você acreditar no que você está fazendo, você consumir, de repente, o que você está vendendo. Isso te fortalece até para convencer o outro, até para poder divulgar, fazer essa conexão. Se você não consome, você não acredita. Se você não acredita, para vender é mais difícil, né? Eu acredito, eu incentivo. Eu acho que só tem pontos positivos aí. O que serve para uma pessoa pode não servir para outra. Muitas peças no meu brechó chegam com etiqueta. Por quê? A pessoa engordou ou comprou pela internet. Se empolgou. Quem não faz isso, né? Bom. Ou então você compra pela internet, o negócio ficou grande, você está com preguiça de trocar. Ou você ganha, aí você tem vergonha de falar, você usa uma vez para agradar a pessoa. Gente, isso é feio. Tem muita história, né? Mas tem muitas histórias. Geralmente eu sei todas as histórias da roupa. Eu gosto de conversar sobre. Mas por que você está se desfazendo? É tão lindo. Sim, engordei, não cabe mais em mim. Ou eu ganhei, eu usei uma vez, aí a roupa marca, não quero usar de novo. São várias histórias. Ou ganhei do meu ex-namorado, não quero mais. Várias pessoas. Essa semana mesmo, uma senhora, não, tudo que veio do meu ex eu tô me desfazendo. Entendeu? Acontece. Muito. Mas tudo bem, seu ex te deu, você não quer? Eu peguei um sapato para mim. Tava lindo, novo, com etiqueta. Eu posso dizer, hoje eu estou de pipoca brechó. Olha que lindo, gente. Um conjunto lindíssimo, depois eu vou tirar foto e vou colocar. Mas o que foi interessante para mim, a minha experiência no pipoca, quando eu cheguei, você começa a olhar, é muita opção, é muita coisa, você fica... E você foi e me olhou, Maria, vou separar alguns looks para você. Você tem essa... A pessoa eu levei uns 3 looks. A pessoa entra na loja, e eu me lembro que a Silvia Babo falou isso. Mas onde você arrumou isso? Eu falei, a Raquel que me deu. Eu consigo identificar... É um olhar treinado, eu acho que você já tem um olhar treinado, Raquel. Talvez. O estilo da pessoa. A pessoa entra, eu já vejo o que ela gosta. A pessoa entra com roupa de ginástica, ela malha. Falei, olha, a gente tem várias roupas de ginástica aqui, se você quiser ver. Mas eu tenho uma festa em tal lugar. Então, vamos lá. Qual é o evento? É de dia, de noite? Você gosta de manga de fora, ou braço de fora, ou gosta de alcinha? E aí você vai levar a pessoa, porque é muita coisa realmente. Eu sei que é difícil. Tem gente que gosta de passar o dia lá escolhendo, olhando tudo. Olhando tudo, tamanho grande, tamanho pequeno, que gosta. Mas tem gente que não consegue, que se perde um pouco. Até porque o nosso tempo é reduzido. É isso. Eu me senti um pouco assim. Eu falei, Raquel, eu preciso da tua ajuda. Mas eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso. Então, eu tento estar sempre presente ali. Mas se eu for crescer como eu quero, talvez eu não esteja ali todos os dias. E aí, eu não sei como é que eu vou fazer. Isso aí é um dilema para mim. Eu quero crescer e eu sei que eu preciso estar ali.
Só que só eu quero abrir outra, eu quero crescer, eu tenho que ajudar alguém, mas eu acho que é uma coisa mesmo da pessoa, sabe? Que ela consegue ter esse olhar. E eu digo que tem que gostar, gostar de gente. Eu percebo que você tem uma coisa que você traz, Raquel. Você sempre teve esse perfil empreendedor, assim, olhando hoje o teu jeito de cuidar, o teu jeito de fazer. Você sempre teve isso Eu ou acho que eu surgiu? sempre tive, mas ele estava ali escondido. E aí, quando eu estava infeliz já na profissão, eu começava a procurar. Eu via pontos, eu via franquia de quê? Porque eu também sempre lia muito. E aí eu também aprendi uma coisa: você tem que trabalhar ou empreender numa coisa que você saiba fazer. Não adianta eu abrir um salão de cabeleireiro se eu não sei pentear, porque a cabeleireira vai faltar. Raquel, isso é tão importante. É tão É, importante porque eu tive uma mentorada, dona de salão, você está falando, está me remetendo a ela. E ela viveu durante muito tempo muito na mão dos colaboradores, porque ela não sabia fazer nada, ela era gestora, fica mais complicado, com certeza. isso eu aprendi ouvindo as pessoas, os empreendedores, os empresários. Você tem que abrir um negócio que você domine. Eu não digo nem você tem que. Né, no caso dela, ela teve sucesso. Eu entrei nesse momento de auxiliar na gestão. Mas é um desafio a mais. A gente já tem tanto desafio no empreender. Vai ser um a mais se você não souber cozinhar, se abrir um restaurante, Isso aí você que eu não ia sabe. falar. Eu pensei em restaurante. Todo mundo come, ninguém para de comer, não é isso? Eu falei, mas eu não sei fazer comida. E se a cozinheira faltar, se a filha ficar doente, se ela tiver uma gripe, o que eu vou fazer? Vou ter que fechar no dia. Vou fazer o quê? Pedir delivery pro meu? Não dava. Exato. Então, eu tirei. Restaurante, falei, restaurante não dá. Por isso que eu fui na franquia. Franquia de chocolate, fui algumas Marcas. marcas para conhecer melhor. Era uma possibilidade. Mas aí seria mais caro. Então, tudo foi aparecendo com essa história de brechó. Você foi buscando, o movimento gera movimento, e isso daí foi acontecendo. E aconteceu esse negócio do brechó. Hoje, eu e essa pessoa, a gente não se fala mais. Foi um fim horrível, mas ela foi importante naquele momento para mim. Então, a gente tem que valorizar tudo que passa pela nossa Com vida. certeza, com certeza. O que mais, lembrando desse início, Raquel, dessa decisão, né? Bom, tô sem emprego, quero continuar trabalhando, não quero buscar mais um CLT, porque você poderia, você decidiu empreender. O que mais te deu de medo, de preocupação? Qual era o teu receio naquele momento? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou ter fornecedores suficientes? Será que eu vou conseguir vender? São várias dúvidas. Será que eu consigo pagar o aluguel? Entendeu? E, na verdade, eu não tinha ninguém ali me incentivando, não. Eu fui na cara e na coragem. Eu sempre fiz isso na minha vida. E isso é legal você trazer, porque quantas podem estar nos assistindo esperando aquele apoio do marido, da mãe, do pai, e não é muito bem por aí, até pelo contrário, porque às vezes a pessoa, para te proteger, faz isso não, vai pelo mais fácil, busca outro emprego. Claro, mas eu faço e depois pergunto. Posso ter quebrado a cara várias vezes, mas eu faço e depois eu pergunto. E dá certo, porque eu não desisto. Você vai seguindo o seu instinto, né, Raquel? Vou seguindo, eu não desisto, gente. Eu só desisto mesmo quando não tem jeito. E eu sigo assim, e eu vou mudando sempre. Então, do infantil, eu vi que estava um momento de eu queria que você trouxesse isso, porque hoje já não é mais Pipoca Brechó infantil, né? Não é mais infantil. O nome também, Pipoca, também está aí numa mudança que será que eu faço ou será que eu não faço? Porque o Pipoca remete ao infantil. Mas eu já sou conhecida, as pessoas me chamam Pipoquinha, ô Pipoquinha, vem aqui. Então... você abrir mão de uma coisa que hoje tem um pouco de zona de conforto, eu já sou conhecida, para novamente começar do zero. Será que a gente mexe numa coisa que está dando certo? Sou capaz. De repente, se eu abro uma outra, de repente eu mudo o nome. Até para testar, para ver, né? Eu estou ali, né? Pode ser que eu não esteja mais ali amanhã. Então, você vai para outro lugar. Aí eu mantenho o nome, eu não mantenho... Aí é outra coisa para se pensar. Mas repete a sua pergunta para mim. O que te assustava? O que você, de repente, te dava uma preocupação? Da migração do infantil para o adulto. Eu já senti essa necessidade. Falei assim, poxa, eu comprava em outros brechóis. Falei, poxa, mas eu também quero ter o meu. E aí os filhos foram crescendo também, né? Os filhos foram crescendo, não fazia mais sentido para eles. Então, eu tava uma coisa ali, os amigos também foram crescendo, foram vindo outras crianças, óbvio, do bairro, de Laranjeiras. E aí surgiu essa oportunidade
Tive briga lá com o aluguel, que queriam aumentar muito. E aí eu falei, gente, a gente vai para um outro lugar. Eu ainda não... Eu gravei isso, fiz um story sobre isso. A gente está procurando outro lugar. Não pretendo que seja longe, mas eu comunico vocês. E aí uma cliente me ligou. Me mandou uma mensagem. Queria muito que você viesse aqui, para o Laranjeiras Mall. Ter uma loja de criança aqui. Aí eu fui. Ela era responsável pelo... O marido dela era o advogado do shopping. Olha. Ela viu isso e me levou para lá. E a loja que eu fiquei era bem maior. Então eu mantive o pipoca, brechó e tirei o infantil. Porque minha ideia já era fazer os dois. Era fazer mulheres e manter as crianças. Tanto que a minha vitrine era toda infantil, só tinha um cantinho de adulto. Só que o adulto foi tomando conta. E eu fui gostando daquilo. Eu gostava quando chegava as peças que eu queria para mim. E eu queria que outras pessoas usassem. E eu falava, olha, isso aqui tem a sua cara. E no início você vai ligando. Falei, olha aqui, vem ver. E aí o adulto foi tomando conta. O infantil já não fazia muito sentido para mim. E lá era um lugar mais caro. As peças infantis eram muito baratas. Então eu tinha que trabalhar. Até hoje é assim. Porque brechó, você sabe. Você precisa de quantidade, né, Raquel? Isso, e é muito trabalho. É trabalho com o fornecedor, é trabalho para cadastrar, é trabalho para pagar, é trabalho para escolher as peças, é trabalho para devolver, é trabalho sem parar. Entendeu? As pessoas meio que se assustam, acham que é uma coisa fácil, mas não é fácil. Isso é importante, o bastidor, né? Quando a pessoa tá vendo o sucesso do outro. Poxa, a Raquel aí lindona hoje, tá tranquilo. Não tem nada tranquilo. Tem um bastidor que precisa ser feito e eu falei até hoje também sobre isso com a Karina, que é você gostar desse processo, aprender a gostar um pouquinho disso, senão fica insustentável também, né, Raquel? É claro que eu queria só... Estar nos eventos, divulgando minha marca para as pessoas, recebendo gente querida ali para falar como o que cabe para elas, mas não é possível só isso, entendeu? Tem a parte do cadastro, tem a parte de resolver com o fornecedor, mas isso aí está muito barato, porque assim, quem deixa quer que seja caro. Quem compra quer que comprar barato. Exatamente. Você fica naquela negociação, mas pensa bem, posso tentar. Mas você me dá permissão para baixar, se for o caso? Ou então você pega de volta daqui a um mês. Tem toda essa negociação que eu tenho que estar ali. Entendeu? Você tem que intermediar, né, Raquel? Você tem tantos clientes que compram, como o próprio cliente pode se transformar num fornecedor para você. Sim, que é o melhor dos mundos, né? Porque você está ensinando a ele... Eu vivi isso. É isso, é a Agora que eu tô me circular. lembrando. Isso, eu vivi isso. Eu deixei... várias peças, e quando eu fui, quando eu escolhi essa daqui, você falou, Maria, você tem crédito? Eu falei, como assim? Tem crédito, gente, levou 2 conjuntos, 3 conjuntos, eu não sei, não pagou nada, não é essa a impressão que fica? É isso, foi de graça. É isso, foi de graça, porque você já tirou umas coisas do seu armário que não faziam mais sentido para você, e você trocou por umas coisas que fazem mais sentido para você. Raquel, foi exatamente essa sensação. Você tá falando, eu saí com a sensação de, gente, não paguei. Não pagou, é isso. Eu também já vivi isso, porque eu fazia isso com outros brechóis, e eu trocava meus créditos. Eu nunca fui pegar o dinheiro. Mas tem gente que quer o dinheiro, e tudo bem também. Tem gente que quer o dinheiro, tá precisando do dinheiro, tem que pagar a conta da luz, que chegou, opa, tem um dinheiro ali na Raquel. Você tá entendendo? Mas é claro que mostrar a moda circular, como ela funciona, é importante para mim. A sustentabilidade hoje, a gente não vive mais num mundo sem sustentabilidade. E eu me sinto orgulhosa de estar fazendo parte desse processo. Isso que eu ia falar, Raquel. Eu acho que assim, talvez quando você entrou lá atrás, você nem tinha toda essa sabedoria, essa maturidade. Com certeza não tinha. E que isso você foi adquirindo, né? Fui, com certeza. Fui vendo como eu fazia parte de um processo. Eu podia fazer parte pequenininha ali, mas era um processo enorme que estava tomando conta do mundo, está tomando conta do mundo, senão não vai ter mais futuro. Senão vai ter mundo amanhã, e eu estou fazendo uma pequena parte ali. Eu estou contribuindo com isso. Isso também é importante. Isso me orgulha, sabe? E eu não pensei que eu fosse chegar ali. Isso foi acontecendo. E é tão importante, Raquel, você falar isso, você verbalizar. Primeiro que te fortalece, ou não é? Você se sente, poxa, que bem bacana, eu não estou trabalhando, vendendo algo ruim. Porque tem muita gente ainda com preconceito. Tem. Não, eu não gosto de roupa usada. Não, eu não gosto. E se for de gente morta? E aí, se for da sua mãe, você não vai usar? Você está entendendo? Isso. Quebrar isso é importante, mas né? eu até tento procurar e mostrar para as pessoas de onde vêm as roupas. Eu sei tudo, eu conheço minhas fornecedoras, eu conheço minhas clientes, eu gosto de ficar ali conversando. Tem gente que vai para ali só para conversar.
E eu adoro isso. Porque a gente já fez um lanche na loja, tá lembrada? A gente fez um lanche, um feriado, e foi tão gostoso, foi uma tarde muito gostosa. Vai ter outro evento, hein? Eu fiz 3 anos ali no Laranjeiras Mall, do Pipoca Brechó. Então, porque não era mais o infantil, era do Brechó. E eu vou fazer um evento, vai ser bem legal. Ótimo, estarei lá, com certeza. Com certeza. Tô esperando já. E, Raquel, isso que você trouxe desse preconceito é tão importante, assim, eu trabalho com educação, né, profissional há mais de 20 anos. E eu também sinto esse prazer de trabalhar com algo que eu acredito, que eu consumo, que eu vejo transformação na vida do outro. E isso vai te dando cada vez mais força para atravessar esse preconceito, para falar sobre ele, para ter compaixão, entender, também não ficar com raiva. Eu não gosto de brechó. Não é sobre você, é um preconceito que ela tem, que você pode ajudar, né? Eu tento bastante. Falei, deixa de besteira. Aí as pessoas várias vezes, eu nunca comprei nada usado, é a primeira vez, eu estou fazendo isso aqui na sua loja. Eu falei, que bom, é o início. Celebra junto, né? Claro. Até conhecidas nossas, eu acho que a Nara nunca tinha comprado ela, estou quebrando paradigmas. É isso. Com sapato, eu nunca comprei sapato. E aí ela comprou em mim, ela comprou na Roberta, que é outra amiga nossa, né? E ela acabou esse negócio. Eu compro. Outro dia ela foi lá, separa umas roupas para mim que eu quero ver. E eu separei, e ela gostou de tudo que eu escolhi. Mas, Raquel, eu vou te falar, existe também um trabalho por trás que é importante ser falado aqui, principalmente no Pipoca Brechó, que eu trouxe uma mala. E você fez uma curadoria do que faria sentido para você ficar na loja. Eu queria que você falasse um pouquinho desse bastidor, porque você me devolveu e você me avisou, Maria, eu vou dar uma olhada, o que não fizer sentido ou não tiver... E teve uma blusa até que estava com uma manchinha de guardada que você viu. Eu não tinha visto, não tenho esse olhar técnico. Meu olhar é treinado, sim. Aí as pessoas chegam, é tudo novo. E você chega lá, tá tudo manchado, a pessoa não vê. Nossa, aconteceu comigo. Visto. Aí tá sem um botão. Não posso ficar. Porque eu vou ter que arrumar... Se não achar esse botão, eu vou ter que trocar todas. Eu não tenho esse tempo disponível, não tenho gente para isso. Eu prefiro que a pessoa leve, coloque o botão e me traga para vender. Perfeito. Que traga lavada. Porque... muitas vezes, quando a peça é muito boa, eu levo ainda para minha casa para lavar. Só que eu não tenho essa condição. São milhões de peças, de fornecedoras. É uma responsabilidade, né, Raquel? Eu acho que é uma responsabilidade que não cabe a você, né? É isso. Roupa mancha, roupa rasga, botão cai. E aí eu levando aquilo é mais uma responsabilidade. Porque o que entra no brechó já é minha responsabilidade. Se sumir alguma coisa ali dentro, eu tenho que pagar. Eu falei, porque quando você recebe uma coisa assim, confia em mim, está comigo. E eu sigo isso à risca, entendeu? Eu quero que confiem. Teve gente que eu já briguei, vamos lá. Já nos desentendemos, a pessoa saiu, pediu tudo de volta. Ela roda, e ela volta para mim. Porque ela sabe que eu faço tudo com transparência e que eu pago no dia que eu prometo pagar, entendeu? Porque a porcentagem não é adequada. Procura. Aí ainda fala assim, quando a coisa é muito cara e a pessoa tem aquele apego. Tenta vender sozinha. Tenta. Você vai ganhar mais sozinha, realmente. Realmente, fato. Entendeu? Mas é o trabalho. Tem tanto apego, acha que aquilo vale tanto. Para mim, às vezes, não vale tanto. Entendeu? E eu... Você tem um olhar de mercado, né, Raquel? A pessoa, às vezes, tem um olhar meio romântico. Isso. A pessoa, mas eu usei no casamento do meu filho. Porque eu usei no batizado da minha filha. Mas são coisas, talvez, que não vendam na minha loja. Cada loja tem um perfil, cada bairro tem um perfil. Tem gente que trabalha com vintage. Meu público não é vintage. Meu público gosta de coisas mais modernas. Gosta de coleções recentes. Tem gente que tem um público que gosta de caveira. Eu até pego umas coisinhas de caveira, elas vendem, mas não é... Não é o seu foco, né? Tem que ser uma caveira fofa. Tá entendendo? Olha só, até isso você conhece. Rock and roll, assim, não vende na minha loja. E aí você tem que conhecer ali o seu público. Isso é muito importante. Eu falo muito isso em vendas. Entenda, conheça para quem você vende, para quem você quer vender, para você poder direcionar. Senão, você vai ter tudo. Você falou um negócio de eu devolver. Tem gente que não aceita que eu devolva. Tem gente que não aceita, acha um absurdo não ficar com as peças, briga comigo. Então, não vou deixar nada e vai embora... brigada comigo. Gente. Não aceita de jeito nenhum. Entendeu? Isso aí as pessoas têm que entender. Que pode não servir para mim, mas vai servir para o brechó de Copacabana ou de Ipanema, do Recreio. Entendeu? É porque
É isso, cada um tem um mercado. Lógico. E eu explico para elas, eu ainda indico outros para elas. Ó, esse aqui tem mais o perfil das suas roupas. Para mim não serve. Entendeu? E a pessoa se ofende. Isso é tão importante, né? Porque assim, a ofensa diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Assim, a situação não é com você. Não, eu tô mas fazendo o porque meu eu trabalho. Também, nesses anos aí de prática, eu saí entendendo isso. É uma coisa emocional dela com a peça. Você tá recusando algo que para mim é tão importante. Como é que você não tá dando valor, né? É isso, entendeu? Eu fui aprendendo. Eu sou uma pessoa desapegada, entendeu? Se eu sempre fui, eu acho que eu sempre fui. Se você me pede uma roupa que eu nunca usei, eu empresto. Eu não tenho esse Eu negócio. também. Eu sou muito mais desapegada do que ter esse... Mas eu sei que para algumas pessoas isso é difícil. Isso é um trabalho a ser feito. E você tem que entender isso também. São várias coisas, não é só chegar, pegar e vender. São várias coisas em volta que você tem que entender as pessoas. Você, enquanto vendedora ou empreendedora, você é um pouquinho psicóloga também, Sem né, dúvida. Raquel? Sem dúvida. Aí morre uma pessoa da família, a pessoa vai me contar, ela quer chorar, ela quer contar tudo, como foi. E você tem que ouvir. Às vezes te atrapalha todo aquele lugar, mas ela estava precisando falar. Eu falei, não vou dizer não. Para mim, ela é minha cliente. Quando eu preciso, eu precisei, ela esteve comigo e hoje ela está querendo desabafar. E eu vou ouvir. E vou dar a mão para ela. A gente faz esse papel também. E eu acho que os taxistas, motoristas de Uber, todos fazem. É isso. Quem trabalha com gente, quem tem cliente, né? Eu falo, a venda é conexão. Se você não gosta de gente, vai ficar mais difícil para você vender. Eu tive uma vendedora que não gostava de gente. Aí ela chegava alguém, ela se escondia, ela ia passar roupa. Mas eu sempre falei, a prioridade é a cliente, é o cliente. É deixar tudo para o que você estiver fazendo para atender. Mas as pessoas ainda têm essa dificuldade. É difícil achar vendedor. Aí é papo para outro episódio, porque é realmente... Se quiser, posso participar. Exato. Você vive essa situação, né, Raquel? Tá difícil. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E eu falo muito que talvez seja menos desafiador você treinar a pessoa que está com você. Porque você vai trocar 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia. Se você já tem um conhecimento, se você já entende um pouquinho, eu falo, tem alguns processos que a gente consegue ensinar, que a gente consegue treinar. Tem que ter paciência. Talvez seja mais fácil treinar uma pessoa que esteja começando. Ela vai aceitar o que você está dizendo. A outra pessoa que já faz isso há mais tempo, ela não vai aceitar o que você está dizendo. É uma coisa também que você vai levando ali, você vai aprendendo e você vai entendendo. E eu também cheguei à conclusão que a gente não precisa só de vendedor, a gente precisa de pessoas que façam outro tipo de coisa. E todos têm sua importância. Entendeu? Eu custei a entender isso. Nem todo mundo vai ter toda a habilidade, né, Raquel? Assim, a gente imagina que todo mundo, como você falou, você tem um olhar treinado, você tem uma facilidade maior em encontrar, olhar para a pessoa, bom, já vi o estilo dela, vou trazer. E aí não dá pra gente não entender como é que a outra pessoa não consegue fazer isso. Não, ela não tem essa habilidade. Não tem essa habilidade. Tem gente que quer ficar passando a roupa. Ela acha que a roupa vai ficar mais bonita. Tem gente que gosta de fazer a vitrine. Tem gente que gosta de mexer no computador. Tem gente que gosta de organizar. Então, você tem que respeitar esse lado. Mas sabendo, a pessoa tem que saber que ela também tem que fazer o que ela não gosta. Eu também não gosto de ficar no computador, não. E eu tenho que ficar. Entendeu? Planilhando, colocando as peças, escolhendo os valores. Aí manda para cliente aprova ou não aprova. Aí eu falo, dá para aumentar um pouquinho? Dá. Ou então não dá. Você pode pegar a sua peça de volta que eu acho que é melhor para você. Entendeu? Ou a pessoa mesmo fala, não, eu vou pegar de volta. Entendeu? E tá tudo bem. Entendeu? Você hoje já está resolvida com relação a isso, né, Raquel? Você já viveu muitas situações que talvez foram te forjando a... Tá tudo bem, isso às aqui eu já... é difícil. Eu sei, por isso que eu tô falando. É bem difícil. Mas eu tô te dizendo assim, com o coração, eu entendo. Entendeu? Às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo. Às vezes vem com uma grosseria desnecessária. Mas quem disse que também num dia ruim eu não tenha agido assim? Eu ajo assim. Eu sei, a gente sabe os nossos defeitos e nossas qualidades. Pelo menos eu sei. Muitos anos de terapia, eu sei. Isso. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente não está. E de repente essa pessoa nesse dia também não estava bem. Eu sempre levo para esse lado. Sempre levo para esse lado. Até facilita para mim. Não é comigo. A pessoa não devia estar bem. Devia estar... Mas eu aprendo isso com você também. E eu brinco isso, né? A pessoa quer um abraço, Raquel. A pessoa só quer um abraço. Talvez. A pessoa tá... Mas às vezes é pelo computador, às vezes uma palavra mal escrita. Acontece. Eu tô falando uma coisa, a pessoa entendeu de outra maneira. Entendeu? Tocou ela de outra forma. É isso. Já aconteceu também comigo. Aí você fica mal, você fica triste, você chora. E depois vai caindo as coisas assim, você
entende. É um processo É um difícil, processo, não é fácil, não. complicado. Falando em processo, tem algum erro, alguma decisão difícil, alguma situação que parecia naquele momento um grande problema e acabou sendo para você um aprendizado? Então, o erro em gerir pessoas, é isso que eu estou falando. Essa história de eu aprender que nem todo mundo serve para fazer o que eu quero que faça, eu estou apanhando com isso, entendeu? Porque eu falei, mas eu estou pedindo para fazer isso e a pessoa não faz, ela não está conseguindo. Mas é que a Não é pessoa que ela não também, quer, né, Raquel? não Simplesmente quer. não quer. Às vezes a pessoa realmente é um processo para ela que ela não está conseguindo entregar, Mas né? quer ver uma coisa que eu não aguento, eu não suporto? Você quer que a pessoa esteja ali com você. Não é uma coisa boa. Vamos comigo? A pessoa diz não. Não, não vou. Não vou. Eu tive problema com uma funcionária, ficou 15 dias lá. Eu fui fazer um evento, falei, vamos comigo. Não, não vou. Eu sou paga para ficar na loja, eu não vou fazer evento nenhum. Eu não aguento isso. Para mim, não serve. Entendeu? Mas isso eu digo sempre que tem um alinhamento de valores, de alguns princípios que precisa ser alguns acordos. Aqui a gente trabalha assim, a gente faz assado. Talvez essa seja a minha falha. Falha na gestão, que hoje eu falo, se eu tivesse feito administração, será que eu saberia lidar melhor com isso? Eu sei que é uma falha minha. Dessa de gerir pessoas, o que eu quero, o que eu não quero. Porque eu não tô falando que é fácil, tá? Raquel, eu sempre falo que eu treino felicidade, eu não treino facilidade. Não é fácil, mas existe um caminho que diminui esses erros, diminui. Não é que não... Eu já, imagina, 20 anos, eu já tive não sei quantos mil funcionários. Você vai diminuindo os erros. Você continua tendo erro, somos seres humanos, mas você vai diminuindo porque você já sabe, já sei o que eu não quero. Então eu já vou falar, eu não quero isso, isso, isso. O que eu quero, isso, isso, isso. Para você, o que pega? A pessoa já... Ah, mas Maria, ela pode mentir. Pode, mas aí ela tá mentindo, aí é outro problema, né? Eu também tenho essa facilidade para descobrir mentira. Eu não sei por que as coisas caem para mim, as pessoas eu fico sabendo, não sei. Eu sei que a pessoa tá mentindo. Ah, tô doente hoje. Falei, mas 3 horas da tarde você tá doente? Por que você não me avisou de manhã? São as coisas óbvias, entendeu? E eu não gosto de mentira. Mentira para mim é outra coisa que me pega. Mentira. Prefiro que me fale a verdade, que converse. Eu estou muito cansada. Não tenho como trabalhar. Não tenho condição de ir. Ok, prefiro. A gente dá um jeito. Mas isso, Raquel, então, é isso que eu tô falando. Até para quem tá nos ouvindo, isso é importante ser falado. É um valor para você muito importante, a verdade. E que você precisa alinhar isso. Porque tem gente que tem o costume da mentira. Já é o hábito dela, veio da mãe dela, do pai dela, na casa dela, sempre. Fala que eu não tô. Inventa um negócio. Essa pessoa não serve pra mim. Não serve. Isso aí eu já sei que não serve para mim. Entendeu? Mas eu tenho dificuldade ali, quando a pessoa está chegando, de eu falar o que eu quero. Eu acho que eu já me cansei, talvez. Ou então, talvez eu não saiba direito. Entendeu? É uma coisa que eu tenho que melhorar. É uma dificuldade. Aí está um ponto. Então, já descobrimos aqui, se é o teu também, fica de olho, porque é de verdade. O que funciona na gestão, o combinado não sai caro, é muito verdade. Se você combinou com a pessoa, óbvio, ela vai ainda correr o risco de mentir para você? Vai, Raquel, vai. Mas a pessoa já fica clara para ela que se você pegar, você também vai ter uma outra reação com ela. Por quê? Porque eu já te avisei desde o início. Mas não é só da mentira, não. O de eu falar, a pessoa está chegando. O que você quer que eu faça? Talvez eu não saiba ali. Porque é tanta coisa para fazer, que eu não sei para você vai fazer isso. É um processo grande, né? E a pessoa tem que fazer de tudo um pouco, mesmo que seja uma parte que ela não goste de fazer. Mas você está numa loja, prioridade é venda, entendeu? Mas eu sei que a outra parte também é importante, então eu tento valorizar isso. Então eu preciso de uma pessoa que venda bem e a outra que trabalha ali na outra parte. Agora, uma coisa que eu sempre falo para as minhas mentoradas empreendedoras, é sempre mais confortável, eu enquanto vendedora, você contratando uma vendedora, é mais confortável escolher o operacional. Eu arrumar coisinhas para fazer e não estar de frente com o cliente. Então, você, enquanto empreendedora, você tem que estar de olho, não é assim, é porque ela prefere, não. Qualquer um iria preferir ficar carimbando papel, sei lá, fazendo alguma coisa, do que estar recebendo uma pessoa, recebendo não,
sabe? Muito mais desafiadora aquela posição. Então tem que ter um A cuidado. gente dá bom dia, a pessoa não responde. Aí ela acha, porque eu sou gordinha, porque eu sou loura, porque eu sou tenho cabelo encaracolado. Não é. Elas dão fora em mim e em todo mundo. Você não é tão importante assim, não é com você, é com qualquer pessoa. É difícil, porque ela não gostou de mim, porque... Entendeu? E não é assim. Eu tento passar isso também. É difícil. Não, fácil, como eu falei, não tem nada de facilidade, não. Mas eu falo que é igual enxugar gelo. É igual escovar o dente todo dia. Precisa ser feito. A gente não pode desistir. Enquanto empreendedora, gestora, você tem equipe? Tenho. Então, é um trabalho que você precisa encarar ele como, eu adoro essa analogia, né? Um médico cirurgião cardíaco reclamar da mão suja de sangue. Pô, de novo sujei minha mão de sangue. Não dá, querido, todo dia você vai fazer cirurgia, não reclama disso, isso é óbvio. É igual a gente, quando você tem que ter esse olhar de renovo. É fácil, Raquel? Não. Mas é um olhar de renovo para poder respirar. Bom, entrou uma colaboradora nova. Deixa eu pegar aqui desde o início, passar para ela. Óbvio que tem formas de facilitar, né? Você realmente preparar um onboard, você preparar alguns materiais, algumas coisas que te ajudem para você não se cansar, porque é cansativo. Eu preciso de você, Maria. Vamos junto, né? Vamos junto. Tá. Porque esse início não é... Eu falo que você preparar isso dá um trabalho, mas depois... facilita a tua guerra, porque a rotatividade acontece, tem gente que fala, Maria, eu não sei porquê, mas a rotatividade em vendas, meus vendedores, a rotatividade em vendas é real. Não é você que está sofrendo isso, é você, uma loja grande, uma loja pequena, toda vez teve agora a inauguração da H&M no Rio Sul, e quando eu fui olhar e tal, eu falei, caramba, olha a quantidade de funcionário, imagina para recrutar, para manter essa rotatividade que vai acontecer, treinar todo mundo, então não é fácil para ninguém. Por que seria mais fácil pra gente? Não é, é um caminho... não é fácil para ninguém. Não é um caminho que a gente precisa aprender a pegar o jeito e a fazer mesmo sabendo que perfeição você não vai ter. Agora, Raquel, vindo para um lado de você teve esse sucesso com o brechó infantil e depois percebeu que precisava mudar, ou desejou mudar novamente, né? O que te fez entender que era hora de se reinventar ali? O que você olhou e falou, bom, eu vou... Porque é um risco. Era mais fácil, mais confortável, talvez, estar onde está. Eu comecei o risco devagar. Eu mantive o infantil e inseri aos poucos o adulto. E aí eu vi que o adulto estava fazendo sucesso, as pessoas estavam procurando e cabia mais ali onde eu estava. Até porque o aluguel era mais alto. E peça infantil é barata, entendeu? E aí ele foi tomando conta, até que eu decidi encerrar o infantil. Foi uma mudança grande. Aí eu mudei o layout sem mudar o nome, porque isso aí é uma coisa que está ainda aqui na minha cabeça. Né? Muda o nome, não muda o nome, mas aí eu tirei aquele rosa bebê, já coloquei um pink, entendeu? E a gente vai... Será que é melhor ir mudando aos poucos? Foi outra coisa, mas você não tem muito tempo para pensar, porque você tem que começar. Eu tinha fechado uma para abrir a outra, estava pagando as duas ao mesmo tempo. Você tem que começar. Mas isso que você trouxe é ouro, né? Eu sempre recomendo, se você quer fazer uma mudança de profissão, de carreira, de negócio, se você conseguir, às vezes fui demitida, não tenho tempo para, né, não dá, mas essa transformação te dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de clareza. Você não é uma coisa abrupta, né? Que você, a partir de hoje, tira tudo do infantil, vamos arriscar aqui. Você foi fazendo de uma maneira... Fui fazendo, chamando para bazares, fiz alguns. Pedi para as pessoas que estavam com peças lá para buscar. Muita gente não foi, tá lá até hoje, gente. Tá entendendo? Tá lá, porque tem isso também, porque a pessoa já descartou aquilo dali para ela, aquilo dali já é passado. Mas ela tem que me liberar. Isso é uma coisa que eu acho que todo dono de brechó deve enfrentar. As devoluções. Meu estoque tá cheio. Mas você não consegue colocar um prazo, Raquel? Porque, por exemplo, novamente, né, eu contribuo... É do combinado que eu não fiz lá atrás, entendeu? Isso é importante você colocar, porque tem tanta instituição, e eu recomendo sempre a Casa de Apoio a Crianças com Câncer Santa Teresa, que recebe, tem um trabalho lindo, agora está em Botafogo, que é perto de Laranjeiras, que de repente pode... E eu, por exemplo, deixei um monte de coisa. Se daqui a um tempo não vender, Maria, tem uma peça para... Entrega lá, para mim tá ótimo. Tem gente que faz isso. Raquel, o que você não quiser, você pode doar. Tem gente que faz isso, mas são poucas pessoas. Mas às vezes também por falta de conhecimento, será, Raquel? Se você trouxer isso como um hábito, a gente tem esse hábito.
E Posso você tem um divulgar prazo, uma eu acho. instituição e falar isso. A pessoa conhece a instituição, fica mais visível. Ah, será que ela vai mesmo Podemos mandar? fazer isso, Maria. Eu acho que é uma ideia, uma sugestão, porque estoque é dinheiro, né? Você tem um Porque tem espaço. tanta gente à minha volta que pede, é a vendedora que tem mais dificuldade, é o segurança do shopping, é o vendedor de alguma coisa, aí você acaba doando para eles. Sim. Mas a gente também tem espaço para todo tipo de doação e muita gente, né? De repente a gente pode E pensar numa talvez instituição. dessa forma as pessoas ficam mais. Elas querem, né, participar. Eu estou vendo que meu dinheiro, uma coisa é ir para uma pessoa que eu não conheço. Outra coisa é para uma instituição que eu vejo o trabalho. Talvez. Não que, né, você não possa fazer o que você está fazendo hoje, mas de repente, eu falo que tem pessoas que são muito desconfiadas. Então, talvez você trazer uma segurança. Talvez eu mesma seja, entendeu? Será que eu estou doando para ele vai fazer o quê com isso? Pode ser que ele venda também, mas é uma forma de eu estar ajudando também, para a pessoa ganhar dinheiro também. Igual a gente doa para a igreja também faz bazar. Também você está ajudando de qualquer forma, você está ajudando. É isso. É você trazer essa tangibilidade da pessoa, entender o que eu tô botando lá, e daqui a um tempo eu vou estar contribuindo de outra forma, se acontecer. O que você acredita que faz hoje, Raquel? Eu gosto muito de falar desse diferencial, né? Da gente pensar o que tem lá no Pipoca Brechó. O que você acredita que faz hoje as suas clientes voltarem? O atendimento. O atendimento é uma coisa que eu friso bastante para as vendedoras. Faz café, gente. Faz café, não custa fazer café. Traz a pessoa, fica ali mais tempo com ela. Às vezes ela quer uma atenção. Às vezes ela fica mais tempo na loja e dá mais tempo de ver as coisas também. Ela Você se sente em casa, acolhida. Isso. As pessoas gostam desse acolhimento. É minha atenção dispensada, que eu tenho esse negócio. Tem uma coisa aqui que você vai gostar. As pessoas gostam disso. Eu acho que o meu diferencial é isso. E minhas fornecedoras são maravilhosas também. Muita coisa boa que chega lá, sabe? Você fez aquele dia do Farm Day. Você viu quanta coisa chegou? Fiz 3 araras. E por isso mesmo continua chegando um monte de coisa da Farm, porque as pessoas sabem que ali vende. Entendeu? Aí é isso. Eu tento ser melhor naquilo que eu faço sempre. É difícil e trabalhoso. E nem sempre a gente consegue, mas eu não desisto. É isso. É a história. Agora, quando você fala isso, né? O que a cliente encontra, além dos produtos, além das peças no Pipoca Brechó? Então, é isso. O acolhimento, o atendimento, e a certeza de que ali ela vai ser feliz. Eu quero que as pessoas saiam felizes. É isso aí. Você vibrou comigo, né? Maria, ficou ótimo. Adoro quando elas me mandam as fotos com as roupas. Hoje já me mandaram. Adoro. Tô viajando com uma camisa do Pipoca. A outra falou, estou indo para Paris. Estou levando pipoca para Paris. Toda a minha mala é do Pipoca. Eu vou tirar fotos e vou te mandar. Ai, que presente. Adoro, gente. Me sinto assim, honrada, prestigiada. Eu estou fazendo a minha parte e está dando certo, sabe? É uma sensação muito gostosa e eu falo muito, isso é um combustível para a gente seguir. Então, a pessoa está indo para Paris ou Portugal. Ela precisa comprar roupa de brechó? Não precisa, mas ela gosta. Ela está inserida ali no meu mundo, sabe? Eu quero que as pessoas façam mais parte do meu mundo. E para ela, por exemplo, eu consegui colocar. E não foi só para ela, para várias. Entendeu? Introduzir talvez um hábito que ela não tinha, de buscar, mas que é um hábito que abre tantas portas. E ela fala, eu rodo, mas eu gosto daqui. Eu gosto daqui. Entendeu? Isso para mim é um motivo assim de estar, de orgulho e de saber que eu estou no caminho certo mesmo. Perfeito, Raquel. Agora, se você hoje encontrasse essa Raquel lá atrás, que foi demitida, naquele momento, o que você diria para ela? Eu acho que eu teria saído antes, entendeu? Eu teria saído antes, porque aquilo ali já não me bastava. E você fica com medo de sair, de largar, porque eu tenho plano de saúde, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu vou ter férias. Porque realmente eu não tenho mais férias, entendeu? Mas você fica apegado num negócio que você talvez não goste. Eu não gostava do ambiente, eu ia sofrendo. E para que isso? Não precisa disso. E é engraçado, Raquel, que eu falei sobre isso com a Karina Bruno. Ela viveu num ambiente de banco.
E ela falou que no início ela gostava muito, era muito feliz naquele... E de repente foi perdendo brilho, até um momento que ela falou, cara, eu não tô gostando, e foi demitida. E ela falou exatamente isso que você falou. Poxa, eu fui desgastando aquilo dali. Talvez era para eu ter decidido alguma coisa antes, né? Mas aí você fica ouvindo, aí você teve filho, ferrou, porque você precisa daquela segurança, entendeu? E aí não consegue, aí você vai e topa uma coisa que não é para você, você sabe que não é para você, mas mas eu vou ganhar mais. E às vezes não vale a pena o seu sossego ali, não vale a pena. E se fosse hoje, eu teria saído antes e teria empreendido antes. Eu nasci para isso. E hoje eu vejo isso. Não que eu não tenha nascido para ser repórter lá atrás, talvez fosse o tempo. O início. O início, entendeu? E eu aprendi muito sendo repórter, sendo editor. Talvez esse teu lado de perguntar, de ser investigativa, traz também essa conexão com as suas clientes. Já parou para pensar nisso? Já pensei. Porque você faz perguntas interessantes, você se interessa, você sabe fazer isso, porque você treinou isso também, né? Treinei. Não tenho problema para gravar vídeo. Tanta gente com problema para gravar vídeo, eu não tenho problema. Eu faço, eu rio, quando eu erro, passo por cima, às vezes eu apago, não, eu tô horrorosa. Quando o negócio é horrorosa, para mim é o pior. É isso. Porque você disfarça, você falou alguma coisa errada, você corrige, faz parte, como se fosse ao vivo. Agora, quando eu tô feio, eu adoro. Pronto, tá aí você, não. Eu já vivi isso, deixa eu ver essa foto, nossa. Não, pelo amor de Deus, a pessoa já fala, Raquel, tem que ter a aprovação da Raquel, porque não dá, entendeu? Isso para mim é importante. Agora, Raquel, de tudo que você já viveu até aqui, o que você olharia para trás e falaria, esse foi um grande aprendizado? Isso até para dividir com quem está nos ouvindo, o que você traria dessa tua jornada? Não fique num lugar que não te querem e que você não quer. Porque por segurança, por medo, porque acha que não vai conseguir outra coisa ou não acha que vai ser melhor. E você está sofrendo ali, você está perdendo anos da sua vida. A vida é curta, gente. Está perdendo anos da sua vida fazendo uma coisa que está te deixando infeliz. E quantas vivem isso, Raquel? Todo mundo, posso afirmar isso, consegue dar a volta por cima. Tem que acreditar em si. Tem que acreditar. E seguir. Dá medo? Dá medo. Dói? Dói. Dói. Você vai desistir de uma coisa que você sempre achou que fosse para você. E que, na verdade, não é. Ou então tem outras coisas para serem vividas. Entendeu? Eu teria feito antes. Eu sou mais feliz hoje. Eu fiz uma faculdade porque eu queria ser jornalista, eu queria ser repórter. Mas hoje eu vejo, se eu fizesse moda, gente, de repente eu estaria realizada, hoje eu estaria melhor. Mas aí fica, não, que moda não é uma profissão. Porque não... Você tem que fazer... A gente vai dando ouvidos a algumas vozes que não ajudam. Aí né? você ouve seu pai, você ouve sua mãe, você ouve sua tia, você ouve seu primo, quem tiver ao seu lado. Talvez as pessoas não são você, né? Você tem que se ouvir e acreditar. E se não dá certo, saiba que pode voltar, pode não ser exatamente para o lugar que você estava, mas você tem essa chance, porque a gente está viva. Só não tem uma solução para a morte. Enquanto a gente estiver viva, 80 anos e estou bem, estou tentando. Estou buscando. Eu acho que essa é a... Eu adoro isso, Raquel. Eu falo muito do movimento que gera movimento, né? Às vezes você começa um movimento, você não sabe aonde aquilo vai terminar, mas você está buscando, você não está ali parada, sofrendo, reclamando, vitimista. Você está buscando... Eu sou imparável e incansável. Eu acho que é isso. Eu acho que isso te define bem, porque eu percebo em você até quando você tá no rap, uma coisa que eu falo muito, né, entre você e a Roberta. A Roberta é uma outra aluna querida que tem o Peça Rara em Ipanema, e que vocês poderiam ter se visto como concorrentes, que é um conceito que eu trago muito no Rap Club, né? Quem é seu concorrente tem uma corrente com você, tem uma ligação com você. Você que vai trazer aquilo de uma forma positiva ou negativa, você que escolhe. E vocês duas escolheram positivamente. Eu fiquei apreensiva quando eu vi que tinha a Roberta no grupo. Mas olha só, por coincidência, como você diz, sentamos na mesma mesa na primeira aula. Parece uma coisa. Aí, nada é por acaso. Apresentando, eu falei, você que é a dona do Peça Rara. E estava do meu lado. E a gente nunca se separou ali. Eu tento ajudá-la, ela tenta me ajudar, e uma dá conselho para a outra, porque tudo é importante, tudo vale na vida. Pode ser que um conselho não sirva para ela, ou que um conselho dela não sirva para mim, mas a gente está ouvindo.
E eu acho que esse exemplo que vocês dão para quem está nos ouvindo, para mim, eu uso isso, tá, Raquel, em outros treinamentos, quando eu vejo que a pessoa tem dificuldade de se relacionar com um concorrente, caramba, quantas coisas vocês iriam perder de ajuda, de conselho, de papo, de carinho, porque ela tem o mesmo segmento que eu tenho que me afastar dela, mas por quê? 8 bilhões de pessoas nesse mundo, não é possível que vocês não consigam. Não é possível. Não é possível que vocês não consigam conviver. Então, eu acho que essa maturidade, essa sabedoria, você também vai construindo ao longo da tua jornada, né? Se eu tivesse com isso lá atrás, com 30 anos, 25 anos, talvez eu não agisse assim. A gente vai mudando, a gente vai aprendendo. E eu tento até consumir de outros brechóis. Eu gosto de acompanhar, eu sigo, eu peço, eu compro. Não tem isso, gente. É a moda circular. A gente está em torno de um bem maior. A gente está ali... são pessoas que vivem as mesmas dificuldades que eu. Imagina, olha você imaginar isso. Uma concorrente sua, ela também tem problema com o fornecedor, com o cliente, com o vendedor. E a gente tem que ser maior do que isso. A gente tem que ser maior do que a concorrência. A gente pode ser amigo, cara. A gente pode consumir uma da outra. Isso não tem problema. Maravilhoso, maravilhoso. Até fica o convite aqui. Se você tem um brechó e quer se conectar, manda uma mensagem, né, Raquel? Pode vir. Respondo, ajudo. Já foram lá me pedir orientação. Eu já ajudei. É isso. A vida é isso. Um dia você está ajudando, outro dia você é ajudada por quem você nem imagina. É isso. Hoje, com 50 anos, com essa experiência toda que você tem, com toda essa bagagem, o que você pensa sobre o sucesso? O que é sucesso? Eu fiquei pensando nessa pergunta. Eu sabia que a Maria ia me fazer essa pergunta, gente. Mas então, sucesso é você fazer o que você gosta. É ter coragem, discernimento, lutar pelo que você quer, por caminhos nem sempre fáceis. Às vezes são tortuosos, às vezes você vai por ali e volta. É estar com a sua família, que isso também pesou na minha decisão. Ter mais contato com meus filhos, poder ir a eventos que eu não ia antes e fazer a diferença para o planeta. Hoje, para mim, é isso. Eu estou ajudando, na minha concepção, eu estou ajudando o mundo também com essa história de sustentabilidade. Maravilha, maravilha. E você fortalecer essa narrativa é muito poderoso, Raquel, porque tem momentos que a gente não percebe o bem maior que a gente está fazendo, porque tudo, obviamente, tem lucro, tem conta para pagar, tem o operacional ali para acontecer. Mas para pensar, você está fazendo bem? Você está a tua profissão. E eu tenho alunas como você, incríveis, com profissões lindas, que você fala, olha, Maria, eu nem paro para pensar nisso, porque não dá tempo. Eu falo, não, mas precisa parar para pensar, para poder se recarregar e realmente ter esse renovo para a profissão. Porque se você ficar só pensando na colaboradora que não está ajudando, no fornecedor que deu problema, no cliente, aí você não consegue seguir. Raquel, quero te agradecer. Passa rápido, voando, né? Tá vendo? Falei, meu Deus, será que eu vou ficar o dia inteiro? Não, foram 5 minutos. É isso, 5 minutos. Eu quero que você fale aqui para nossa audiência onde é o Pipoca Brechó, como é que se conecta com você, como é que pode trazer peças ou ir lá só para comprar. Queria que você deixasse o convite. Então, vamos lá, gente. O Pipoca Brechó fica em Laranjeiras, no Laranjeiras Mall, 2º piso. A gente trabalha com consignação, roupas de mulheres. Tá? Roupas, sapatos, bolsas, tudo tem que estar em bom estado, claro, novos e seminovos, limpos, de preferência passados. Quando não está, a gente passa, tá? Nós temos Instagram, pipoca.brechorj, quero que vocês sigam. A gente faz eventos, a gente tenta ou todo mês ou de 2 em 2 meses. É uma festa, uma grande festa, uma confraternização entre amigos. E eu espero vocês lá. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, tá, gente? Tem o WhatsApp da loja também, se você entrar na página do Insta. Maravilha, Raquel, muito obrigada pela tua história, Maria, pela tua verdade. É uma honra estar aqui, tá? Amém, amém. E para você que nos acompanhou aí, já sabe o recadinho, curte o episódio, manda para aquela amiga que está precisando ouvir essa mensagem, compartilha, segue o canal e até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Eu bati aqui, que aqui